Mas, Luiz Arthur, essa situação fiscal, e nós vamos entrar muito na pauta econômica no dia de hoje, mostra que o governo não está fazendo as contas na macroeconomia. Na micro, quando a gente escuta, temos 5,6% apenas de taxa de desemprego, mentirosa pra caramba, mas nós observamos que 51 milhões de pessoas estão ancoradas no Bolsa Família, 94 milhões de pessoas têm algum benefício social, seja o gás para todos, sei lá o que for. E aí, claro, a sensação é que o sustento eleitoral do governo está em pobreza, dependência e ignorância. Com todo respeito por aquele que não tem condições de estudar. É a melhor forma de você não depender do governo, estudar. Mande seu filho para estudar, ele não vai precisar depender de ninguém. Mas isso não atrapalha, porque nós ouvimos uma fala que, perante alguém que tem uma ajuda social, está tranquilo, ele fala, não, olha, o presidente está falando a verdade. Mas quando a gente vem para o outro lado, que está ficando cada vez menor, o outro lado, estou falando do trabalhador, daquele que aporta, que paga a aposentadoria, que paga impostos, a situação não é tão fácil. Pois é, Segré, você falou bem, tem mais de 90 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de benefício social. Vamos lembrar que o Lula, para ser reeleito, só precisa ter 50% dos votos mais um. Então, só de benefício social ele já tem grande chance de ser reeleito. Essa que é a má notícia. As contas públicas estão no vermelho, estão. Isso é péssimo para o país? É. Isso explica inflação elevada? Explica. Explica juros em 15%? Explica. E eu pergunto, o povão sabe disso? O povão, na hora de votar, sabe que a culpa dos juros elevados é do governo? O povão sabe que a inadimplência está recorde no Brasil e que a culpa da inadimplência alta é do Lula, que é um governo gastador, que gera inflação, gera juros altos? É isso que me preocupa, Segré. Se a gente não levar essa informação para o grande público, para o povão, eu lamento informar, mas o Lula tem grande chance de ser reeleito mesmo. Esse é o problema. Então, ou a direita começa a se unir, começa a ter um discurso pró-Brasil, mostrando que o nosso caminho é o caminho da responsabilidade fiscal, o caminho do empreendedorismo, o caminho do emprego e não o caminho do assistencialismo, não o caminho do populismo, porque senão, sabe qual é a pauta que vai ganhar o ano que vem? É a pauta de quem está defendendo o transporte público gratuito para o país inteiro, como se isso fosse possível. É a pauta de quem defende o imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais, que é muito bacana na teoria, na prática é quem paga a conta disso. Então o populismo, Segré, se a gente não confrontá-lo com rigor na campanha eleitoral, infelizmente a chance do populismo ganhar de novo é muito grande. O presidente falou, não pode brincar em serviço para não dar chance ao adversário, que segundo ele, André Marcília, é muito difícil que a direita, ou o centro, ou o que for, vença uma candidatura do presidente Lula. Ele está no país certo ou está no país das maravilhas? Olha, Segré, eu sinceramente acho que talvez essa seja uma das poucas verdades que o Lula disse, talvez na vida dele. Mas o porquê? Porque a gente está aqui falando de pautas econômicas e etc. É muito difícil mesmo, por mais que as pautas econômicas desfavoreçam o governo Lula, é muito difícil que as pessoas concluam que isso se deve a esse governo e o derrubem por isso. Veja, a gente precisa, é que nem exercício, senão a gente fica que nem aqueles exercícios de física na época da escola, que o trem vai de um lugar a outro, calcule não sei o que, desconsiderando o vento, desconsiderando o empuxo, desconsiderando não sei o que, desconsiderava tudo. Descida, só a conta que fazia sentido ser feita. A gente aqui, se a gente desconsiderar tudo, talvez as pautas econômicas, ou essa pauta que é mais intelectualizada, ela penda na balança contra o governo Lula. Mas a gente tem hoje eleições que são vencidas na publicidade e eleições que são vencidas na destruição jurídica e judicial do adversário, sobretudo do adversário da esquerda. Então, hoje, quando a gente olha para o governo Lula, a gente precisa entender que ninguém é capaz de botar tanto dinheiro em publicidade como o governo Lula. Por quê? Porque ele está dentro do governo. Ele está dentro do governo, ele tem mais dinheiro que todo mundo junto. Claro. Ele tem o nosso dinheiro. E, por outro lado, nós temos de lembrar que nós temos um sistema hoje judicial composto por STF e Justiça Eleitoral que estão a favor da esquerda porque eles são parte dessa esquerda. Eles são parte desse sistema todo que promove a esquerda e faz com que ela se mantenha lá. Então todos os adversários da esquerda são chutados por STF e por Justiça Eleitoral.
E isso é muito difícil realmente de vencer. O Lula fica quase imbatível dentro do cenário. É preciso fazer muita besteira, e ele tem realmente se esforçado nesse sentido para ser derrubado. Mas ele está trabalhando hoje, foi ele que falou, se não fosse pela aliança com o STF, não usou a palavra aliança, mas se não for pelo STF eu não consigo governar. Tivemos pesquisas recentes, inclusive, publicadas até pela imprensa, de cada 10 pautas do governo que chegam para ser julgadas pelo STF, 8 ou 9, era uma coisa assim, 8 ou 9, um dos dois, eram favoráveis ao governo. Quer dizer, a gente realmente tem um governo que faz, um STF que faz o governo ficar de pé. E eu lembro, indo no governo anterior, Bolsonaro, 120 limitações do presidente Bolsonaro. Era uma a cada 6,3 dias. Absurdo. Em que ele não podia fazer alguma coisa. O que prova que essa equidade não está trabalhando muito bem.